Boa tarde, meninos, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja bem. Assim como eu havia combinado com vocês nas aulas passadas, hoje eu tô gravando o nosso primeiro vídeo, tá? Explicando o conteúdo e também futuramente, agora a gente sempre vai ter vídeos lá no Moodle, tá? Na plataforma do Moodle, com explicação de conteúdo e também com resolução de questão, tá? O nosso primeiro conteúdo é análise combinatória e eu vou explicar um pouquinho, vou dar uma pincelada com vocês a respeito dela, tá? Para muitas pessoas, a análise combinatória ela resolve questões que a gente pode considerar como desafios, algumas questões soam como curiosidades, tá? E a análise combinatória ela consegue resolver algumas dessas questões. Alguns exemplos eu vou dar para vocês agora. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras de um cinema? Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismos? Tá vendo? Essa pergunta das placas parece uma curiosidade, né? E a análise combinatória ela consegue estar resolvendo esse tipo de problema, esse tipo de questão, tá? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado do sorteio de uma Mega Sena? Parece outra curiosidade, né, gente? Porque existem milhares, mas a análise combinatória, ela te dá um número certo. Ela consegue resolver isso para você. De quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves da seleção da primeira fase da Copa do Mundo de Futebol? Então, a gente, através dessas perguntas, a gente consegue analisar, a gente consegue ver que a análise combinatória, ela tá presente em tudo na nossa vida, tá? Ela tá presente no nosso futebol, ela tá presente nos nossos automóveis, né? Nas placas, ela tá presente no trajeto da sua casa para a escola, de quantas maneiras diferentes você poderia ir para a escola, quantos caminhos diferentes, quantas possibilidades diferentes você teria para estar saindo da sua casa e chegar na sua escola, de quantas formas diferentes você poderia estar se vestindo para ir trabalhar com as roupas que você tem no seu armário. Todas essas perguntas a gente consegue resolver através da análise combinatória, né? Todas essas perguntas que foram levantadas, elas são problemas de contagem. Então, através da análise combinatória, através do princípio fundamental da contagem, a gente consegue estar resolvendo essas questões, tá? A análise combinatória, ela é uma parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver essas e outras questões, tá? Que eu vou estar apresentando para vocês ainda algumas questões. Aqui eu coloquei uma questãozinha para a gente estar resolvendo através do diagrama da árvore de possibilidades. Prof, mas o que é isso, a árvore de possibilidades? Eu vou mostrar para vocês agora através dessa questão, tá? Aqui nessa questão a gente tem duas estradas que ligam a cidade A e B e 3 estradas que ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B, tá? Então, aqui nessa questão, vou mostrar para vocês através da árvore de possibilidades como que a gente conseguiria estar resolvendo essa questão. Primeiro, eu vou colocar aqui. A gente tem a nossa cidade A, temos a nossa cidade B e temos a nossa cidade C, né? O que o problema lhe pede pra gente? Quantas maneiras distintas a gente tem para sair de A e chegar a C, passando pelo B, tá? O que a gente sabe? Que de A a B nós temos 2 caminhos diferentes, né, gente? Eu coloquei 3 aqui.
São 2 caminhos. Corrigir. Temos 2 caminhos diferentes. E de B para C, nós temos 3. Então, através da árvore de possibilidades, a gente consegue estar resolvendo essa questão, tá? Primeiro de tudo, nós estamos aqui na nossa cidade A, né? E nosso intuito é chegar na nossa cidade C. Para ir para a cidade C, nós temos que passar pela cidade B. Então, aqui eu vou colocar minha quantidade, a minha possibilidade para ir para B. Nós temos vou chamar de estrada A, tá? Nossa, ficou feia essa letra. Vou chamar aqui, ó, de estrada A. E aqui nós temos a estrada B. Eu vou colocar que o nome da nossa cidade é A1, tá? Para não confundir a estrada com a cidade. Então, vou estar colocando aqui que a cidade é A1 e a cidade B1 e C1. Então, nós saímos da nossa cidade A1 e pegamos a estrada A para chegar na nossa cidade B1. Ou então, nós também podemos pegar a nossa estrada B para estar chegando na nossa cidade B1. Chegamos aqui na nossa cidade B1. Viemos aqui pela nossa estrada A e chegamos aqui na nossa cidade B1. Agora, a gente tem que ir para a cidade C, né? Todo mundo concorda comigo que agora o objetivo, depois que chegou na B, é ir para C. Quantos caminhos diferentes nós temos de B para C? Nós temos 3, né? Então, eu vou colocar aqui 3 caminhos diferentes. Caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Para estar chegando na nossa cidade C1. Tá? Então, se eu for pela minha estrada A, quando eu chegar na nossa cidade B, nós temos a opção da estrada 1 para chegar na C, nós temos a opção da estrada 2 para estar chegando na C, e nós temos a opção da estrada 3 para estar chegando na C. Resumindo, eu vou colocar aqui do lado qual que foi a trajetória que a gente tomou para sair de A e chegar a C. Primeiro, a gente pegou o caminho da estrada A e depois a gente pegou a estrada 1. Então, o nosso caminho que a gente tomou foi A1. Nossa segunda opção, saindo pela estrada A, seria pegar depois a estrada 2. Então, nós pegamos a nossa trajetória foi A2. E a nossa última opção, saindo pela estrada A, era pegar a nossa estrada 3. Então, ficaria a trajetória A3, tá? Isso se a gente pegasse a nossa estrada A como saída, como ponto de saída, tá? Mas a gente também tem a opção da estrada B, né, gente? A gente pegou aqui a primeiro, agora a gente vai pegar as opções de B. Chegamos na cidade B1 através da estrada B, agora a gente tem que ir para a cidade C1. Nós temos também as mesmas 3 opções de estradas para estar chegando em C. Então, aqui está a nossa estrada 1, a nossa estrada 2 e a nossa estrada 3. Resumindo os caminhos que a gente percorreu, nossa trajetória, a primeira opção seria a estrada B, depois com a estrada 1, seria B1. Nossa segunda opção seria a estrada B e depois a estrada 2, que seria a nossa opção B2. E por último, a nossa estrada B com a nossa estrada 3, que seria a nossa opção
B3. Aqui, dessa forma, nós vemos que já foram todas as possibilidades de caminho. A gente já percorreu as 2 estradas de A para B e a gente percorreu as 3 estradas de B para C, tanto saindo pela rua A quanto saindo pela rua B. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dessa forma, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, gente. Nós tivemos 6 opções de maneiras distintas, 6 opções de estradas diferentes para estar saindo de A e chegando a C, tá? Então, nesse exemplo, a gente viu que a nossa árvore de possibilidades, né, o nosso diagrama da árvore de possibilidades, ela nada mais é do que a representação das possibilidades que a gente tem através de um diagrama sequencial, tá? Que foi o exemplo que a gente deu aqui, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas, tá? De como tá resolvendo as questões do princípio fundamental da contagem através de conta, porque fica mais rápido, mais fácil, mais ágil, tá? A primeira dica, né, é a gente se colocar no problema. Resolva como primeira pessoa, se insira no problema. Então, quando eu falo se colocar no problema, gente, assim, eu fui em um restaurante e a questão fala, em tal restaurante tem tantas opções de prato principal, tantas opções de entrada, quantas possibilidades diferentes você tem de montar essa combinação. Então, você se colocar como autora do problema, tá? O problema é meu, eu que tenho que resolver. Então, eu tenho tantas opções de entrada principal, eu tenho tantas opções de entrada, então eu vou ter tantas, entendeu? Você se coloca como primeira pessoa mesmo. A segunda dica é a divisão, né? A gente fala sempre, divida o problema em etapas mais simples, porque dessa forma fica bem mais fácil para estar resolvendo. Então a gente divide o problema em etapas e através dessas etapas fica mais fácil de estar resolvendo. E por último, né, quando houver restrições, que não são todas as questões que terão, mas quando houver, inicie as contas pelas restrições, tá? Essas opções aqui, essa segunda dica e essa terceira dica, vocês vão ver mais pra frente, tá? Em alguns exemplos que eu vou estar dando ou resolvendo com vocês. Aqui eu separei um exemplo pra gente estar resolvendo. Eu vou estar resolvendo primeiro através da árvore de possibilidades com vocês e depois vou estar resolvendo através da conta, tá? Para vocês verem que dá para resolver das duas formas. Um quiosque de praia do Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante a temporada de verão: combinado de sanduíche natural e um suco a R$20. Para esse combinado, há 4 opções de recheio para sanduíche: frango, atum, vegetariano e queijo branco. E 3 opções de suco: laranja, uva e morango. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher esse combinado? Então, meninos, primeiro de tudo, né, qual que era a nossa primeira dica? Se colocar como primeira pessoa na questão, né, para estar resolvendo a questão. Então, eu aqui como primeira pessoa, eu fui no quiosque e eu tenho essas opções, tanto de sanduíche como de suco. Então, primeiro de tudo, eu vou estar trocando as palavras por letras, tá? Pra gente conseguir montar a nossa árvore de uma maneira mais fácil, sem ter que estar escrevendo o nome completo. Aqui no caso, o nosso sanduíche, nós temos 4 opções. O nosso F vai ser o frango, o A vai ser o atum, o V vai ser o vegetariano e o Q vai ser o de queijo. E as nossas opções de suco,
que são 3, né? Nós temos o de laranja, vai ser o nosso L, o de uva vai ser o U e o M vai ser o de morango, tá? Dessa forma aqui já ficou um pouquinho mais fácil de estar resolvendo. Então, agora a gente vai fazer a árvore. Primeiro, a gente vai colocar aqui as nossas opções, né, de sanduíche. Nós temos a opção do frango, nós temos a opção do atum, temos a opção do vegetariano e também temos a opção de queijo. Então, meninos, aqui nós temos 4 opções de sanduíche, de recheio para o nosso sanduíche. Para cada sanduíche, nós temos quantas opções de suco? 3, né? Então, vamos supor que eu escolhi o de frango. Eu vou ter 3 opções de suco para estar escolhendo. Ou de laranja, ou de uva, ou de morango. Aqui foram 3 opções, né? Eu podia ter escolhido ou frango com suco de laranja, ou frango com suco de uva, ou frango com suco de morango. Aqui são as minhas opções quando eu escolho de frango. Mas eu também poderia estar escolhendo ou o de atum, ou o vegetariano, ou o de queijo. Então, para cada opção de sanduíche, eu vou ter também, de novo, as mesmas 3 opções de suco. Eu posso escolher o sanduíche de atum e escolher um suco de laranja. Posso escolher o sanduíche de atum com suco de uva, ou então o sanduíche de atum com o suco de morango. Seriam mais 3 opções que eu teria para estar escolhendo. E da mesma forma que a gente fez com esses dois, a gente vai fazer com esses. Nós também escolhi o vegetariano. Também vou ter 3 opções de suco. Ou escolhi o de queijo. Também vou ter 3 opções de suco. No final das contas, a gente viu que eu tive quantas opções para estar montando o meu combinado de sanduíche com suco. Eu tinha 3 opções de combinados com sanduíche de frango, eu tinha 3 opções de combinado com o de atum, tinha 3 opções de combinado com o vegetariano e 3 opções de combinado com o de queijo. Então, 3, 6, 9, 12. Eu tinha 12 opções de combinado, tá? Essa foi a resolução através da árvore de possibilidades. Mas a gente também poderia ter resolvido através da conta. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, né? Então, se eu tenho... Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Se eu tenho que combinar um suco com um sanduíche, eu vou colocar aqui um risquinho para o meu sanduíche e um risquinho para o meu suco. Vou colocar aqui o S de sanduíche e vou colocar SU de suco. Quantas opções de sanduíche eu tenho? Eu tenho 4 opções, né? Então, em cima do meu risquinho do sanduíche, vou colocar aqui o 4. E quantas opções eu tenho de suco? 3. Então, em cima do meu risquinho do suco, vou colocar aqui o 3. Agora, gente, é só multiplicar, tá? Isso aqui não é um 5 não, tá, pessoal? Isso aqui é um S, pra não estar confundindo depois. Parece um pouco. Então, 4 vezes 3 vai ser o quê? 12. Então, eu terei 12 possibilidades de combinado, tá? Essa é a resolução dessa questão. Eu espero que todos tenham entendido. E as próximas questões que a gente vai estar resolvendo são as questões que eu passei para vocês na lista, né? Então, a gente vai começar a resolver pela questão 1, tá bom? Quero que todo mundo esteja aí já com caderno, lápis, borracha na mão. Vamos corrigir, né? O que vocês erraram, vamos fazer as que vocês não conseguiram fazer sozinhos. Então, vamos aproveitar o vídeo para vocês realizarem a tarefa juntos comigo, tá? Questão 1.
Para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos diferentes de canga, determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Lembra que eu falei, meninos? Sempre se coloca na questão, né? Então, eu tenho 5 maiôs, 5 maiôs e eu tenho 3 cangas. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Segunda coisa, né? Vamos colocar aqui os nossos tracinhos. Um pro maiô e um pra canga. Daí, nós vamos dividir agora a nossa questão, né? No caso. Vamos colocar aqui as nossas possibilidades. Quantas possibilidades de maiô eu tenho? Tenho 5, né? Então, 5 vezes a minha possibilidade de cangas. Quantas cangas diferentes eu tenho? 3, né? Então, coloca aqui. 5 vezes 3, 15. Então, meninos, aqui eu tenho 15 maneiras diferentes, maneiras distintas para eu estar me vestindo. No caso, a Silvia vai ter 15 maneiras diferentes para estar se vestindo, tá? Questão 2. Um restaurante oferece almoço a R$ 40, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido? Se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Então, gente, a mesma coisa de sempre, né? Se coloca na questão, se coloca no problema e tenta resolver. O que a gente tem aqui, né? Nós temos a nossa entrada, o nosso prato principal e a nossa sobremesa. Então, vamos dividir aqui. Nossa entrada, vou colocar o E. Nosso prato principal, vou colocar P. E a nossa sobremesa, eu vou colocar um S aqui. Então, quantas opções de entrada eu tenho? Nós temos 4 opções de entrada, né? Então, coloco 4. Vezes, quantas opções de prato principal? Temos 3, né? Vezes a nossa quantidade de sobremesas. Nós temos 2 opções de sobremesa. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, meninos, aqui nós temos 24 opções diferentes de estar montando a nossa entrada com o nosso prato principal e a nossa sobremesa. Nós poderíamos escolher de 24 formas diferentes, tá? Acho que ficou bem claro, né? Eu acho que tá dando para todo mundo entender e acompanhar. Se ficou com dúvida, dá uma voltadinha no vídeo, tenta entender. Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, que eu vou estar ali para estar ajudando, tá? Agora, a nossa questão 3. Em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando em cada uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes. De quantas formas distintas o teste poderá ser resolvido? Então, meninos, aqui, o que a gente tem que prestar muita atenção? Na quantidade de questões, né? Vamos ler aqui com calma. Em um teste vocacional, um jovem deve resolver 12 questões. Então, já vou colocar aqui 12 questões, para não me perder. Assinalando em cada uma única alternativa entre sim, não e às vezes. Então, para cada questão, eu tenho 3 alternativas de resposta, né? Sim, não
e às vezes, tá? Vou colocar as de às vezes. Então, meninos, aqui para cada questão, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São as nossas 12 questões. Para cada questão, nós temos quantas opções? 3. Para cada questão, gente. Lembrando, meninos, que o que tá aqui embaixo não é para ser uma fração, tá? Isso aqui é a primeira questão, segunda questão, terceira questão, tá? São questões. Então, para cada questão, nós temos 3 possibilidades. Que no final vai ser a mesma coisa que 3 elevado a 12, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 até chegar 12 vezes repetindo é a mesma coisa que 3 elevado a 12, tá? Então, o resultado da nossa questão vai dar um número bem grande, que é 531.441. Esse é o número de possibilidades, de formas distintas que a gente pode responder o nosso teste, no caso, tá bom? A mesma coisa, meninas, se alguém continuar com dúvida, pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo no chat. Então, agora a gente vai corrigir a questão 4, né? Vou começar lendo ela para vocês. 3 amigos chegam um pouco atrasados para a aula de bicicleta na academia e encontram 5 bicicletas vagas. De quantos modos distintos eles podem se distribuir nas bicicletas vagas? Então, essa questão a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Por quê? Depois de ter feito as outras questões, como a 1, a 2 e os outros exemplos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça seria o quê? 3 amigos vezes 5 bicicletas dariam 15 maneiras. Mas não, gente, o pensamento dessa questão, ele vai além disso, tá? Ele não é correto resolver essa questão dessa maneira que eu falei com vocês agora. O pensamento dela é diferente. Vou mostrar aqui para vocês. O que a gente tem que pensar? Nós temos 3 amigos. Vou colocar aqui o nosso amigo A, deixa eu trocar aqui, vou colocar o A embaixo, né, como sempre. Nós temos o nosso amigo A, nós temos o nosso amigo B e o nosso amigo C. Alisson, Beto e Carlos. Nós temos esses 3 amigos. E nós temos 5 bicicletas vagas. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Se coloca na questão, né? Se coloca na questão para pensar como que você resolveria. Se fosse você e 2 amigos, e você falaria assim, eu vou escolher primeiro. Quantas bicicletas você teria disponível para estar escolhendo, se você está escolhendo primeiro? Você teria 5 bicicletas para você estar escolhendo. Depois, o Beto foi escolher. Restaram quantas bicicletas para o Beto estar escolhendo? Uma entre elas. 4, né, gente? E por último, o Carlos vai escolher a bicicleta. Então, restaram quantas bicicletas vagas para o Carlos escolher? Só 3, né? Então, aqui o pensamento da questão, a lógica da questão é essa.
A primeira pessoa que vai escolher a bicicleta vai ter todas as bicicletas vagas, né? No caso, as 5. A segunda vai sobrar 4 e a terceira vai sobrar 3. Então, no caso, vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60, tá, gente? São 60 modos distintos que eles podem se distribuir nas bicicletas vagas, tá? Eu acho que ficou bem claro. Vamos passar para questão 5, né? Então, na questão 5, já vamos começar aqui, né? Responda. Quantos números de 5 algarismos existem? Gente, o que é um número de 5 algarismos? É um número com 5 casas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um número de 5 algarismos. 50.000? 50.000 é um número de 5 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 algarismos, tá? Aqui é um exemplo, meninos. Eu não tô falando que são 5.000 números. Nós temos muito mais que isso, tá? Agora que vocês já sabem o que é um número de 5 algarismos, por quais algarismos a gente pode usar para estar formando esse número? Nós temos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Esses são os algarismos que a gente tem. Então, qual que é o nosso pensamento aqui para estar respondendo essa letra A? Primeiro, a gente vai colocar aqui a casinha dos nossos 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro algarismo. Para o primeiro algarismo, nós temos uma restrição, né? Esse algarismo, esse número, ele não pode começar com o quê? Com 0, né, gente? Então, vou colocar aqui, menos o 0. Por que que esse número não pode começar com 0? Porque o 0 à esquerda não vale de nada, né? Então, se eu colocar um 0 aqui, ele não vai ser um número de 5 algarismos, ele vai ser um número de 4 algarismos, porque o 0 à esquerda não vale de nada. Então, quantos algarismos sobraram para a gente estar colocando aqui na nossa primeira casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 algarismos, né? Que seria do 1 ao 9. E aqui, meninos, na nossa segunda casa, a gente tem alguma restrição? Não, né? Por quê? Porque aqui ele está pedindo 5 algarismos. Quantos números de 5 algarismos existem? Sem restrição. Então, pode ser 9999, pode ser 9876, pode ser uma infinidade de números, né? Então, aqui na nossa segunda casa, nós não temos nenhuma restrição, então nós temos 10 algarismos disponíveis, tá? Então, aqui vai ser 10. Na nossa terceira casa, como não tem restrição, também temos a possibilidade de 10 algarismos, que seria do 0 ao 9. Na nossa quarta casa, também temos 10 algarismos. E na nossa quinta, também temos 10 algarismos, porque não tem restrição para as 4 casas em diante, né? Então, meninos, aqui nós vamos fazer 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A gente poderia também estar falando que, eu vou colocar aqui embaixo, que seria 9 vezes 10 elevado a 4, né? Que vai dar quanto, gente? 90.000. Vou apagar e colocar aqui embaixo para não atrapalhar na nossa resolução da C. R$90.000. Então, nós temos o que, gente? 90.000 números de 5 algarismos existentes, tá? Letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Aqui o pensamento é bem parecido, tá? Só que nós temos uma restrição a mais.
Então, o que a gente faz de começo? Sempre, né? Coloca aqui. A gente divide em etapas, né? Então, vou colocar aqui. Minha casinha 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Meus 5 algarismos. Para o primeiro algarismo, assim como no exemplo de cima, nós temos a possibilidade de 9 algarismos, porque o 0 não entra, né? Então, nós temos 9 algarismos. E o que mais a gente tem de restrição aqui? No caso, ele quer apenas números ímpares, né? O que a gente sabe, gente? Quando um número ele é ímpar, ele tem que terminar com o final de um número ímpar, né? Então, aqui é uma restrição. Aqui nós temos uma restrição também. Quantos números ímpares dentro dos meus algarismos eu tenho? Quantos algarismos ímpares eu tenho, né? Tenho 1, 3, 5, o 7 e o 9. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 opções de algarismos ímpares para estar colocando aqui. Aqui embaixo eu vou colocar o i de ímpar, tá? Todo mundo saber que eu tenho 5 possibilidades de números ímpares. E aqui, gente, aqui no meio, quantas possibilidades que eu tenho para cada casa? Na segunda eu tenho 10 possibilidades, né? Porque não tem mais nenhuma restrição. Então, eu posso colocar desde o algarismo 0 até o 9. Então, tenho 10 algarismos. Na terceira também e na quarta também. Então, meu resultado vai ser 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5. Nós podemos pensar da seguinte maneira também. 9 vezes 5 vezes 10 elevado a 3, tá? Quanto que isso aqui vai dar? 9 vezes 5 vezes 10 elevado a 3 vai dar 45.000, né? 9 vezes 5 é 45, vezes 10 elevado a 3, 45.000. Então, eu tenho 45.000 números ímpares de 5 algarismos, tá? Nossa letra C, agora, né? Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Aqui, meninos, eu vi alguns de vocês tentando resolver dessa forma que a gente resolveu a letra A e a letra B. Só que para estar resolvendo essa questão, essa letra, não daria para estar resolvendo dessa forma, pois seriam muitas restrições, muitas, milhares. Então, assim, não daria para colocar todas as restrições e possibilidades dentro de uma resolução dessa forma. Então, qual que é o nosso pensamento aqui? Qual que é o maior número de 5 algarismos? Vai ser 99.999. Esse é o nosso maior algarismo, né? Então, o que ele está pedindo? Quantos números de 5 algarismos são maiores que esse aqui, né? Se nós sabemos que ele quer saber quantos são maiores do que 71.265 e nós sabemos que o maior número de 5 algarismos é 99.999, nós precisamos fazer o quê? Só subtrair, né? Nós já temos o maior número e temos um número que a gente quer saber quantos tem maiores. Então, vai ser 99.999 menos 71.265. Que isso aqui vai dar quanto? 28.734. Então, nós temos 28.734 números maiores que 71.265. Números com 5 algarismos, tá? Lembrando disso.
Letra D. Quantos números de 5 algarismos distintos, os números não podem se repetir, né? É uma das restrições, começam por 7. Então, gente, aqui, primeira coisa, né? Nós vamos fazer aqui as nossas casas, né? Para o nosso número de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira casa, qual que é a primeira restrição? Que começa com 7, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Tem que começar com 7. Então, eu só tenho uma possibilidade, porque ele tem que iniciar com 7. E depois disso, gente, quantos números de 5 algarismos distintos começam com 7? Se eu já usei o 7 aqui, quantos algarismos restaram para eu estar usando aqui nas outras 4 casas? Eu tenho 10 algarismos, né? Já usei 1 algarismo dos 10. Então, agora restou o quê? 9 algarismos, que no caso é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Sobraram 9 algarismos. E agora, restaram quantos? 8 algarismos, né? Porque não pode repetir nem o 7 que tá aqui e nem o número que foi utilizado aqui na nossa segunda casa, que pode ser qualquer um entre os 9 algarismos. Então, sobrou 8. E para a quarta casa, sobraram quantas possibilidades? 7, né, gente? Porque não pode repetir da mesma forma. E por último, 6, porque também não pode estar tendo essa repetição, tá? E quanto que vai dar isso aqui no final? Vai ser 1 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vai dar 30.000, ou 3.024, tá? Esse que vai ser o resultado da nossa letra D. Então, nós temos 3.024 números de 5 algarismos distintos que começam com 7, tá? Meninos, se tiver com dificuldade, dá uma voltadinha no vídeo, escuta de novo com atenção, vê se entende. Se não entender, pode entrar em contato comigo, que a gente vai estar tirando essa dúvida, tá? Agora, né, vamos para a nossa questão 6. Ela tem um pensamento um pouco parecido, né, com o de antes. Também, nós vamos também trabalhar com algarismos. Então, vamos lá. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respondam: quantos números de 4 algarismos podemos somar? Tá? Aqui, no caso, ele não colocou nenhuma restrição, né? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui as nossas 4 casas. Vamos dividir aqui. Na nossa primeira casa, nós temos 8 opções, né? Pois nós temos 8 algarismos. E como não tem nenhuma restrição aqui na letra A, então nós também temos 8 possibilidades de algarismos nas outras casas também, tá? Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, no caso, a gente pode substituir também por 8 elevado a 4, que vai ser 4.096, tá? Então, agora nós vamos para a letra B. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Aqui, nós já temos uma restrição, né? Os números, eles têm que ser pares, tem que ser par. Então, no caso, aqui nós vamos colocar as nossas 4 casas, né? Porque são 4 algarismos. E vamos agora colocar as restrições. Primeiro de tudo, né? Quando tem restrição, nós colocamos as restrições.
Como ele tem que terminar com o número par, então, o que a gente sabe aqui? Quais são os números pares, né? É o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu tenho 4 opções para estar colocando aqui, na última casa de algarismo. Coloquei o P aqui de par, tá? E nas anteriores tem alguma restrição, gente? Não, né? Porque aqui eu não tenho zero, então não preciso me preocupar, né? Com zero, porque o enunciado já não me deu zero. Então aqui eu tenho quantas opções? Eu tenho 8, 8 e 8. Tanto na primeira, como na segunda e na terceira. Por que eu tenho as 8, gente? Ele não tá falando que tem que ser algarismos diferentes, tá? Então, como não tem que ser números de algarismos diferentes, eu posso estar colocando qualquer uma das 8 opções, tá? Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4, que no caso vai dar 2048. Letra C. Em relação ao total do item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? Aqui, gente, nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que comparar o resultado do meu A com o que ele está pedindo aqui, tá? Então, vamos ler um pouquinho com atenção aqui. Em relação ao total do nosso item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? O que ele quer comparar aqui? Um que tenha todos os algarismos distintos, né? Então, nós vamos fazer aqui quantas possibilidades tem de algarismos distintos e vamos fazer essa comparação através da porcentagem, tá? Com o resultado da letra A. Então, nós temos aqui as nossas 4 casas, tá? Como tem que ser todos os algarismos distintos, quantas possibilidades eu tenho para a nossa primeira? Tenho 8, né? Para a nossa segunda, nós temos 7, porque não pode repetir o que foi colocado aqui no primeiro. Na nossa terceira, temos 6. Na nossa quarta, temos 5. Então, um número de 4 algarismos distintos, aqui no caso, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Que o resultado vai ser igual a 1680. Agora que nós já temos o nosso número de possibilidades, né, de algarismos distintos, nós podemos fazer a nossa comparação com o nosso resultado da letra A, tá? Nosso resultado da letra A deu 4.096. Então, a porcentagem da nossa letra C aqui em relação à nossa letra A vai ser o seguinte: o número de possibilidades da conta que a gente fez agora, dividido pelo total de possibilidades que é a nossa letra A. Então, vai ser 1.680 dividido por 4.096, que vai dar aproximadamente, né? Aproximadamente 0,4101. Que se a gente for colocar em formato de porcentagem, é aproximadamente 41,01%. Então, esse seria o nosso resultado da letra C, tá? Essa foi a nossa primeira aula gravada. Vou estar postando na nossa plataforma. Quinta-feira, dia 22/4, eu vou postar um vídeo
explicando um pouco sobre fatorial, tá? E agrupamentos, agrupamento simples, que vai envolver permutação, arranjos e combinações, tá? Por quê? Para vocês estarem realizando e me entregando a segunda lista de atividades, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Bom descanso para todo mundo.